Tá aí, fechou? Ok. Bom, pessoal, antes de qualquer coisa, muito bom dia a todos, né? Sejam aí todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai dar uma sequência em cima daquele nosso estudo de vetores que a gente viu na nossa semana passada. E aí, cara, concluindo essa parte de vetores, eu quero comentar algumas coisinhas com vocês sobre a utilização do conceito de vetores, tá, pessoal? Então, sem mais delongas, aqui minhas canetas, vamos começar o nosso trabalho que a gente já conversou bastante agora no nosso início de aula, tá, pessoal? Então, a gente vai lá para nossa física e a parte de vetores, que é a física A de vocês, certo? Então, vamos lá. Pessoal, então, galerinha, vamos começar aí os nossos trabalhos. E na aula da semana passada, eu trabalhei com vocês com a ideia de vetores, onde eu mostrei para vocês como é que a gente operava vetores. Então, a gente viu aquela ideia da soma dos vetores, né, que eu demonstrei para vocês graficamente. E aí, galera, eu comentei com vocês sobre a representação do vetor de forma vetorial ou de forma modular. E aí eu não expliquei isso por completo. Então a gente vai terminar essa nossa ideia, pessoal. Então, vamos lá para a nossa conclusão sobre a representação de um vetor. Fechou. Pessoal, nessa nossa ideia da representação do vetor, o que eu comentei com vocês na semana passada? Que quando você tem um vetor e você está representando ele, existem dois modos de você representá-lo. Vamos colocar aqui um caso de um vetor. Beleza. Então, pessoal, na nossa aula passada, eu fiz exatamente este vetor aqui para vocês. Ele tinha a origem aqui, ele tinha o final dele aqui. Este aqui era o nosso vetor. Ele era subindo na diagonal para a direita, certo? E eu tinha marcado que cada quadradinho aqui era equivalente a uma unidade. Ok. Pode ser uma unidade de velocidade, pode ser uma unidade de força, pode ser uma unidade qualquer, tá? É uma unidade, certo? E esse vetor aqui, eu vou chamá-lo de V. Galera, como é que eu posso representar esse vetor na sua representação vetorial mesmo? Na sua visão vetorial. Como que eu tinha feito? Eu tinha falado que V teria que ser representado aqui entre parênteses, suas componentes horizontais, sua componente horizontal, perdão, e sua componente vertical. Cara, quanto que esse cara tem de componente horizontal? Isso. E quanto que ele tem de componente vertical? Não. Ó, componente horizontal, esse cara é 4. E quanto que é a componente vertical dele? 3, ó. Componente vertical, esse cara aqui é 3, certo? Ok. Agora, e se eu quisesse representar esse cara em módulo? Ou seja, o que é representar o módulo dele? É eu te dizer exatamente qual é o tamanho dessa flechinha aqui. Então, como que eu faço ele de forma modular? Que tamanho que vai ser essa flechinha aqui? Como que eu calculo isso? O que a gente tinha feito na aula passada? Isso, nós tínhamos feito um teorema de Pitágoras. A gente observou aqui que você tem um cateto 4, você tem outro cateto 3, e essa diagonal aqui, ela vai ser uma hipotenusa. Então, para encontrar esse cara de forma modular, você vai fazer hipotenusa ao quadrado, sendo o teu cateto número 1 ao quadrado, mais o cateto número 2 ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado será igual a 4 ao quadrado, que é um dos catetos, mais 3 ao quadrado, que é o outro cateto. Ou seja, essa hipotenusa ao quadrado vai ser 16 mais 9, e essa hipotenusa ao quadrado será igual a 25. Como eu não quero a hipotenusa ao quadrado, eu quero apenas a hipotenusa, eu vou lá e tiro a raiz quadrada dos dois lados da conta e eu encontro essa hipotenusa sendo igual a 5. Ok, então isso quer dizer o seguinte, eu posso representar esse cara como sendo um vetor 4, 3, beleza? 4 de componente horizontal, 3 de componente vertical. Mas, galera, eu posso simplesmente dizer o seguinte, ó, esse vetor, ele vale 5. 5 o quê? 5 unidades, né? Que é o que a gente está trabalhando aqui. Beleza? 5 unidades. Cara, e aí entrou a pergunta da aula passada. Qual a representação, galera, você acha que é mais completa? Se eu te desse essa informação e se eu te desse essa informação, sem desenho nenhum, qual que você ia conseguir ver o vetor melhor? Eu falar que é um vetor que tem tamanho 5 ou eu falar que é um vetor 4, 3? Um vetor 4, 3. Porque se eu falo pra você que o vetor tem tamanho 5, tu pode imaginar um vetor 5 para a direita, tu pode imaginar 5 para baixo, tu pode imaginar 5 para cima, cara, tu pode imaginar qualquer coisa. Agora, quando eu falo é 4, 3, tu vai pensar, é 4 para a direita,
3, fechou? É esse vetor aqui com certeza. É por isso, pessoal, que essa representação vetorial, ela é muito melhor, na verdade, do que essa representação modular aqui que a gente tem, pessoal. Inclusive, quando você tá, por exemplo, jogando um joguinho de videogame, cara, o que é a mira num joguinho de videogame? Ela é um vetor. Você tá lá com o teu boneco num certo ponto do mapa, e aí você define um vetor que é para onde você está apontando. Só que a diferença desse vetor é que ele não é um vetor apenas x, y. Ele vai ser o quê? X, y, z, porque você está dentro de um espaço em 3 dimensões. Mas a representação daquela tua mira, para onde você está atirando, você tem lá o teu boneco, que ele está numa certa localização do mapa, e para onde ele está apontando é um vetor, basicamente. Então, quando você está mexendo lá no manche do videogame ou mexendo no mouse, na verdade você está querendo mudar para onde aponta aquele vetor, que é o vetor que indica a tua mira. Certo? Então, pessoal, dentro de um computador, dentro de um videogame, dentro de um processador de imagens, cara, essa representação aqui, ela é muito mais viável do que essa aqui, tá? Essa representação aqui, ela é muito arcaica e ela é muito seca, falta coisa para ela. Mas isso não quer dizer que a gente não vai conseguir resolver problemas usando essa minha situação. Agora, galera, a grande questão é a seguinte. Eu mostrei para vocês como vocês mudam da linguagem vetorial para modular. Fechou. O que ficou faltando foi a representação modular virar vetorial. Vetorial para modular, beleza. Ó, então vamos lá. Quando você ia fazer a representação vetorial, que era aquele que tinha a informação do eixo x e do eixo y, vetorial, e você queria fazer ela de forma modular, você fazia essa mudança daqui para cá via o que a gente chamava de teorema de Pitágoras. Certo? Onde na hora que você for fazer a equação de Pitágoras, você vai perceber que a hipotenusa, ela é o seu módulo do vetor. E quem é cateto 1 e cateto 2? São as componentes horizontais e verticais desse teu vetor. Então você vai simplesmente aplicar um Pitágoras pensando no seguinte, que o módulo do vetor elevado ao quadrado será o quê? Será a sua componente horizontal elevada ao quadrado mais a sua componente vertical elevada ao quadrado. É só isso. Então, pessoal, você não precisa desenhar mais o teu vetor. Se eu falar para você assim, ó, eu tenho um vetor aqui, ó, que ele é um vetor, sei lá, vou colocar aqui 2 valores quaisquer, 3 e 12. Como que é o módulo desse vetor? Tu precisa desenhar ele para visualizar? Tu não precisa. Tu vai falar assim, ó. Eu sei que o módulo dele elevado ao quadrado é o quê? É a componente horizontal ao quadrado mais a componente vertical ao quadrado. Beleza, agora é só resolver a conta. 3 ao quadrado vai fechar 9, 12 ao quadrado vai fechar 144, e aí você vai lá e faz a tua continha. Claro, o exemplo que eu dei aqui, talvez dê um módulo com um valor ruim, né, na hora que você for tirar a raiz. Mas você não precisa mais desenhar o teu vetor. Se você sabe, né, as suas duas componentes, joga ela num teorema de Pitágoras pensando que o módulo vai ser a sua hipotenusa desse modelo de Pitágoras. Não precisa fazer o desenho para visualizar, tirar as componentes e executar. É simples. Agora, pessoal, a questão é, tá, e se eu fornecer para você o módulo do vetor sendo 5? Como é que eu, com esse módulo aqui, eu vou conseguir obter o retorno? Dizer, ah, não, o módulo é 5, então ele é um vetor 4, 3. Da onde que eu vou conseguir fazer isso brotar? Bom, então vamos lá, vamos aprender a fazer o processo contrário, que é o retorno, pegar do valor modular para o teu valor vetorial, certo? Então olha só, se o teu objetivo agora é o contrário, é você sair do formato modular e fazer ele de forma vetorial, a gente vai ter que fazer aqui um negócio que eu irei chamar de decomposição do vetor. Ou decomposição vetorial. Decomposição vetorial. Só que, pessoal, pra gente fazer essa decomposição vetorial, tem uma coisa que é obrigatório que tu saiba, que é o que é seno e o que é cosseno. Cara, muitas vezes o aluno chega lá e fala, ah, eu sei que seno é cateto oposto por hipotenusa. Ele decora essas paradas. Mas o que é um seno? Exatamente, o que é um seno, tá? Vamos entender aqui o seguinte, ó, galera. Vamos primeiro entender o que é seno, o que é cosseno. Seno, cosseno. Cara, seno basicamente é isso aqui, ó. Tu vai ter aqui uma circunferência, certo? Eu vou marcar aqui a divisão dos quadrantes desse cara e eu vou colocar um ângulo qualquer aqui dentro dessa circunferência. Ó, tá aqui o ângulo. Esse ângulo eu vou chamar de θ, certo? Esse ângulo eu vou chamar de θ. Agora, o que é propriamente o seno de θ? Pessoal, é o seguinte, cara, você tem que saber
dizer o significado do seno. Cara, ó, o significado do seno é o seguinte, ó. Para você construir esse ângulo θ, sempre tu vai usar o raio aqui como uma referência, vai depender da inclinação desse raio, certo? Então se eu falar para você assim, ó, se eu falar para você que o seno de θ deu 0,8, o que isso significa? Significa o seguinte, ó, que essa medida que você tem aqui na vertical, que é uma projeção desse raio no eixo da vertical, o tamanho dela corresponde a 80% do tamanho do raio. Por exemplo, se eu falar assim, ó, esse raio aqui, ele mede 100 metros. Se o seno é 0,8, eu tô dizendo que esse cara aqui é da vertical, ele mede 80% desses 100 metros. Ele mede 80, certo? Isso que é o seno. O seno é um cara que te diz quanto proporcionalmente você tem de componente vertical comparada com a sua hipotenusa. Então, se eu falar para você que o seno de θ resulta 0,8, isso quer dizer que essa projeção vertical, ela tem um valor que corresponde a 80% do valor do raio. Por exemplo, se o raio valer 120, aí tu vai ter que pensar, pô, quanto que é 80% de 120? Aí tu vai pensar, pô, 10% é 12, então 80% vai dar 96. Então, beleza, esse cara aqui vai ter que valer 96. Agora, se eu falar que esse raio mede 200, ok? Quanto que é 80% de 200? Ah, 80% de 200 é 160. Então, essa tua projeção vertical aqui, ela corresponde a 160. Cara, seno é nada mais nada menos que uma proporção. Ele tá sempre te dizendo assim, quantos por cento é comparativamente com a tua hipotenusa, certo? Então aqui, ó, galera, seno, como é que a gente vai guardar? Seno de θ vai representar nada mais nada menos que a proporção que esse cara vai ter com relação ao eixo vertical, certo? Então vamos colocar aqui, ó. Proporção com o eixo. Pessoal, aqui entra um detalhe, porque quando eu falo eixo da vertical, vai ter uma pessoa que vai falar assim, tá, mas se eu colocar o ângulo aqui em cima, o teu seno vai estar aqui embaixo, tá? Então a gente tem o costume de falar que é com o eixo oposto ao ângulo, que seria esse cara aqui. Mas eu vou deixar eixo da vertical para não ter problema na hora de explicar melhor para você. Da vertical, certo? Agora, galera, o outro cara que a gente tem que entender é o que é o cosseno. Cosseno, certo? Aí, o que muda do cosseno, cara, é só qual é o eixo que tu tá trabalhando. Por exemplo, ó, se eu colocar aqui um ângulo qualquer e eu perguntar para você quem é o cosseno desse ângulo, o cosseno desse ângulo é o quanto que ele vai ter proporcionalmente com o teu eixo da horizontal agora, ao invés do eixo da vertical. Então, por exemplo, se eu falar que esse cosseno vale 0,7, isso quer dizer que se a hipotenusa tem um certo valor, essa medida aqui de baixo corresponde a 70% desse valor. 0,7 você pode pensar 70 sobre 100, né? Então, ele vai ter 70% do valor. Ou seja, se essa hipotenusa valer 400, vai pensar, pô, quanto que é 70% de 400, né? Então você pode pensar que 400 vezes 0,7, 4 vezes 7, 28. Então se esse cara vale 400, aqui vale 280. Então o cosseno, ele diz qual é a proporção entre a tua hipotenusa e o teu eixo da horizontal, certo? Então a gente vai guardar aqui, ó, que o cosseno de θ vai ser o quê? Vai ser a proporção com a horizontal. Proporção com a horizontal, certo? Então, pessoal, quando você quiser transformar um vetor de forma modular para um vetor de forma vetorial, ou seja, você quer representar quanto que ele tem de componente horizontal e quanto que ele tem de componente vertical, você vai ter que entender o seguinte, você vai saber o módulo, mas pelo seno tu vai conseguir a componente vertical dele e pelo cosseno tu vai conseguir a componente horizontal. A lógica vai ser a seguinte, ó. Vamos propor aqui que eu tenha um vetor aqui, ó, que o valor desse vetor é 100 newton, o valor desse vetor. E aí eu te dou um ângulo aqui e falo assim, ó, viu, cara, ó, esse ângulo aqui é um ângulo que eu não sei o valor dele, mas eu sei que o seno de θ vale 0,8 e eu sei que o cosseno de θ vale 0,6. Ou seja, se eu quiser representar esse vetor pela sua componente horizontal e sua componente vertical, quanto que seria essas duas componentes? Eu te dei um vetor, eu te dei o ângulo, eu tô te dando o seno e o cosseno. O que o seno me diz? Ele me diz a proporção com o eixo da vertical. O que isso significa? 0,8 significa que a componente da vertical
terá o quê? 80% do valor da sua hipotenusa. Então, quanto que vai ser essa componente da vertical aqui? Quanto? 80, certo? Por que que é 80? Porque se esse cara é 100%, quer dizer o seguinte, ó, que a tua componente da vertical, ela tem que ser 80% desse cara. Bom, 80% de 100 é 80. Quanto que vai ser a tua componente da horizontal? Vai ser 60. Por que que é 60? Porque o cosseno diz qual que é a minha decomposição com a horizontal. Esse cara é 60 newton. Ou seja, perceba que eu te informei o módulo do vetor. Esse era um vetor que tinha um módulo 100, mas pelo ângulo eu consegui descobrir que na verdade esse cara é um vetor que na horizontal é 60 e na vertical é 80. Ok? Pessoal, só que como que eu consegui esse 60 e esse 80? Ó, é bem simples, ó. Eu peguei o valor do vetor e multipliquei pelo valor do cosseno para conseguir esse 60, ó. Esse cara eu multipliquei por 0,6. E eu peguei o valor do vetor e multipliquei pelo seno, que no caso era 0,8, e eu consegui esse cara da vertical. Ou seja, pessoal, como é que eu faço a decomposição vetorial? Eu vou ter o módulo. Se eu pegar o módulo e multiplicar pelo seno, eu encontro a componente... Perdão, falei ao contrário. Se eu pegar o módulo e multiplicar pelo cosseno, eu consigo a componente horizontal. Se eu pegar o módulo e multiplicar pelo seno, eu consigo a componente vertical desse cara. Então, ó, vamos anotar como é que a gente vai fazer a nossa decomposição. Ó, o nosso teorema de Pitágoras, pega a componente horizontal ao quadrado, pega a componente vertical ao quadrado, que você vai encontrar o módulo. Beleza. Agora, a decomposição vetorial, você vai pegar o seguinte, ó. Você vai pegar o módulo do seu vetor, ó. Você vai pegar o módulo do vetor e você vai escrever assim, ó. Esse vetor será o quê? Será este módulo que você vai pegar aqui, quando você multiplicar ele pelos cosseno, quando você multiplicar ele pelo cosseno do ângulo θ, você vai encontrar a sua componente horizontal. E se você pegar o módulo desse vetor e multiplicar pelo seno de θ, você vai ter a sua componente da vertical, certo? Então, pessoal, qual vai ser o nosso exercício de agora? Cara, o nosso exercício de agora vai ser pegar um vetor em módulo com uma angulação conhecida e escrever ele de forma vetorial. Mas mais do que isso, depois de escrever ele de forma vetorial, eu vou tentar fazer ele retornar para a forma modular. Ou seja, eu vou dar para você um módulo. Pelo módulo, você vai encontrar a componente horizontal e vertical. E depois a gente vai fazer ele voltar para o valor original, certo? É por isso que nessa aula aqui, galera, sempre vai aparecer aquela tabelinha clássica que vocês utilizam em matemática, que é o quê? A tabela do seno e do cosseno, né? Seno, cosseno dos ângulos notáveis aqui, que é o 30 graus, 45 graus e os 60 graus, ok? Então a gente vai ter aqui os valores, isso mesmo, aquele esqueminha, 1, 2, 3... Isso mesmo, então lá, a gente faz 1, 2, 3, aí o 3, 2, 1, né? Todo mundo dividido por 2 e a raiz quadrada no número que está em cima. Porém, raiz quadrada de 1 você não precisa colocar, então fica a raiz do 2, raiz do 3, raiz do 3, raiz do 2 e fechou, tá? Galerinha, então eu vou dar só um tempinho para vocês passarem aí o conteúdo, que aí eu vou fazer o exemplo pra gente visualizar, tá? Então... Vitor, pode, foi pra lá. Ok, pessoal, vamos lá então? Ó, bem rapidinho aqui, ó, vamos colocar um exemplo. Mas gente, ó, tá aqui, ó. Tá aqui o esqueminha. Então vamos lá, olha só. Eu vou colocar aqui um vetor e a nossa ideia vai ser bem simples. Vai ser pegar esse vetor e escrever ele no formato vetorial, lá com a componente horizontal e vertical, e depois pegar ele e voltar ele para o formato modular. É só isso a nossa ideia, tá, pessoal? Então aqui, ó. Ok, ó. Vamos colocar aqui um vetor. Vamos pensar que esse vetor é um vetor de força, então é um vetor que tem um módulo F igual a 20 newtons, certo? E aí, cara, eu vou dizer que esse vetor aqui, ó, ele forma com o eixo da horizontal aqui, ó, um ângulo de 30 graus. O ângulo θ igual a 30 graus, certo? Beleza.
Qual que é o meu objetivo? Eu quero que você represente esse vetor de forma modular, mas eu também quero que você represente esse vetor no formato vetorial. De formato modular tá aqui, ó. Ele vale 20. Agora eu tenho que conseguir decompor ele. Como é que eu vou fazer isso? Ó, pessoal, eu vou pegar 20... que é o módulo dele, e eu tenho que multiplicar aqui por dois carinhas. Quem são os caras, ó? Você tem que pegar o cosseno do ângulo, multiplicar ele pelo cosseno do ângulo para encontrar a componente horizontal e multiplicar pelo seno do ângulo para encontrar a componente vertical. Vamos anotar então aqui, ó. Quem é o cosseno de 30 e quem é o seno de 30? Isso, o seno é 1 sobre 2. O cosseno é raiz de 3 sobre 2. Ou seja, tá? Vamos lá. Como é que vai ficar esse vetor aqui, ó? Eu primeiro coloco a componente horizontal, né? Eu primeiro coloco a componente horizontal, vírgula, e depois a minha componente vertical, certo? Quanto é que vai valer a componente horizontal? Pessoal, por favor. A componente horizontal, eu vou pegar este módulo aqui, eu tenho que multiplicar por quanto? Você que quer ganhar os Kahoots aí, por quanto tem que multiplicar? Ó, meu Deus. Gente, ó, pega o módulo do vetor e multiplica pelo cosseno para sair a componente horizontal. Pega o módulo do vetor e multiplica pelo seno para encontrar a componente vertical. Tá, o módulo é 20. Quanto que é o cosseno? Cara, tá aqui escrito, ó. Raiz de 3 sobre 2. Meu Deus do céu, gente. Lembre-se que tá sendo gravado essas bobeiras que você fala. Ó, e aqui? Tua mãe pode olhar na aula e falar assim, meu Deus do céu. Enfim. Tá. Então, ó, galerinha, então aqui, ó. Você vai pegar o módulo do vetor e multiplicar pelo cosseno para encontrar a componente horizontal. E para encontrar a componente vertical, aí tu tem que multiplicar pelo seno, que seria esse 1/2. Tá, galera. 20 vezes raiz de 3 sobre 2, cara, tu pode fazer aqui de cantinho a conta, mas não precisa, né? Ó, 20 vezes raiz de 3 sobre 2. Você simplesmente vai simplificar o 20 com o 2, esse cara vai dar 10 raiz de 3. Fechou? Então a tua componente horizontal é 10 raiz de 3. Agora, 20 vezes 1/2, quanto é que dá? Apenas 10. Então a tua componente vertical é 10. Pronto, ó, galera, olha o que acontece. Isso aqui, cara, você tem que visualizar que como é que o cara vai cobrar numa prova? O cara vai colocar o ângulo e o vetor. Aí o que tu vai fazer? Ver quem é o seno e o cosseno daquele ângulo, beleza? Você vai pegar esse valor vezes o cosseno, vai dar a componente horizontal. Este valor vezes o seno, vai dar a componente vertical. Só isso, beleza? Agora, pessoal, vamos pensar exatamente no contrário agora. Ou seja, e se você receber um vetor aqui, ó, que é o vetor 10 raiz de 3 e 10. Como é que eu vou conseguir escrever ele de forma modular, galera? Como é que eu fazia isso? Isso, se você receber ele na forma vetorial e eu perguntar para você na forma modular, você precisa fazer um Pitágoras. Então vamos lá. Hipotenusa ao quadrado é um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Quem é um dos catetos? 10 raiz de 3. Quem é o outro cateto? 10. Então vai ficar assim. Hipotenusa ao quadrado será 10 raiz de 3 ao quadrado mais 10 elevado ao quadrado. Que resultado vai ter que dar essa conta? Que resultado que tem que dar essa conta aqui? Não. Que resultado tem que dar? Como é que sei lá? Pessoal, espera aí. Tem que dar 20, né, pessoal? Porque o módulo desse cara é 20. Então, ó, calmou? Vamos terminar. Ó, hipotenusa ao quadrado. O quadrado de 10 raiz de 3 é 100. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Raiz quadrada de 10 é 100. Perdão, 10 ao quadrado é 100. Hipotenusa ao quadrado será 400, que é 100 vezes 3 mais 100. E a raiz quadrada desse cara vai ser 20. Ou seja, pessoal, perceba o seguinte. Eu te informei ele de forma modular, eu tenho que dar o ângulo para você poder fazer ele de forma vetorial. Agora, se você recebeu ele de forma vetorial, é só fazer o Pitágoras que você encontra ele de forma modular. Beleza? E finalizamos por aqui, então, meus queridos.